4 de dezembro, sexta-feira da primeira semana do Advento. Hoje Jesus nos fala da fé, da nossa fé nele, da nossa confiança. Nesse diálogo com os cegos, ele faz uma pergunta importante. Vós acreditais que eu possa fazer isto? E os cegos respondem, sim, nós acreditamos, nós cremos. Isso desperta também a nossa fé. Nós acreditamos mesmo em Deus? Como é que estamos vivendo então esses tempos de angústia, de pandemia? Cremos em Deus, o buscamos na Eucaristia, nas nossas orações pessoais. Nós, assim como os cegos, fazemos esta oração de súplica. Senhor, Filho de Davi, tende piedade de nós. Fazemos esse pedido com o coração, com a alma, com tudo aquilo que somos, né? Crendo que Jesus pode nos libertar. Então hoje o mundo carece de fé. O mundo se tornou, hoje, né, com as redes sociais, com os avanços tecnológicos, o mundo foi se esfriando, as pessoas foram se esquecendo de Deus. Mesmo na pandemia, se logo no início, né, vamos dizer, não, agora vão voltar-se para Deus, agora vão procurar mais a Deus, mas parece que a reação que nós vemos agora é justamente o contrário. Pessoas fazendo festa, sem se preocupar com o contágio do vírus, sem usar máscara, indo a todos os lugares, mas buscando pouco a igreja, voltando-se pouco para a igreja, para Deus, né? Então isso deve nos preocupar, porque nós precisamos de Deus, o mundo precisa de Deus. E quanto mais pessoas rezando, né, por esse suplício que nós passamos hoje, por esta epidemia, por essa pandemia que nós enfrentamos, então vamos conseguir enfrentá-la melhor se nos apegarmos a Deus, se Deus estiver conosco. Mas para que Deus caminhe conosco, nós precisamos ter fé, acreditar. Quando temos fé e acreditamos, o milagre acontece. É isso que nos mostra esse Evangelho. Ouçamos então o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando, tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus está caminhando, está pregando o Evangelho, está anunciando. E ao caminhar, 2 cegos o seguem, gritando, Jesus, Filho de Davi, tem piedade de nós. É interessante nós notarmos uma coisa. Jesus, ao longo do caminho, não para como em outras circunstâncias, né? Que ele para, volta, mas aqui não. Ele só para quando chega no lugar para onde ele tem que ir, quando chega à casa. Né? Não se fala a casa de quem, se é a casa de Maria, se é a casa de um dos discípulos, se é a casa de alguém, mas Jesus chega à casa. Né? E nós devemos também tomar esse símbolo da casa como também símbolo da igreja, a casa de Deus, a nossa casa. Então é a igreja também dispensária, né, dos dons de Jesus, dos sacramentos principalmente, como a Eucaristia e a confissão, mas a igreja também é o lugar de encontro com Jesus. Né? Alguns dizem, e em certo ponto tem até razão, não, eu não vou à igreja, eu converso com Deus sozinho, não preciso confessar com o padre, eu me confesso direto com Deus. Em certa medida, né, isso pode até ser verdade, mas não é toda a verdade. Você pode conversar com Deus na sua oração pessoal, de fato, você conversa com Ele. Deus é misericórdia, te perdoa, mas Ele deixou os sacramentos. A igreja, né? A igreja templo, mas o templo é só um sinal do corpo místico de Cristo, né? O que conta, né? As pedras de concreto estão aí, mas as pedras de concreto podem se desmoronar, cair, mas o que conta são as pedras vivas que formam a igreja. Mas
Deus deixa então o templo, por assim dizer, e o templo tem importância para Deus. Como casa de oração, nós vimos isso nos evangelhos aí das semanas passadas, né? A casa, o templo é a casa de oração, então é a casa do encontro com Deus, de visitar a Deus, como nós visitamos, por exemplo, eu vou às segundas-feiras visitar meus pais, eu vou à casa de meus pais para vê-los, para estar com eles. Assim também, nesse sentido, vamos à igreja, à casa de Deus, para nos encontrarmos com Deus. Então, quando Jesus chega na casa, na igreja, aí ele para. Aí os cegos, então, estão ali, gritando, Senhor, tem piedade de nós, e aí Jesus lhes dá atenção. E faz uma pergunta importante aos cegos, e também a nós. Acreditais que eu posso fazer isso? O quanto nós acreditamos em Deus, que Ele pode nos libertar dos males, que Ele está nos protegendo, nos guardando nessa pandemia, mesmo com toda essa situação, esse contexto de medo, de insegurança, né? O quanto confiamos em Deus? Qual é o grau de nossa confiança em Deus? A resposta dos dois cegos, ali, já dentro da casa, é sim, Senhor. E a bênção de Jesus é: faça-se conforme a vossa fé. É a fé, portanto, o caminho, por assim dizer, a fé é a porta aberta de nosso coração para que Deus realize o seu milagre. Se nós não temos fé, então não pode acontecer um milagre. Jesus não pode realizar milagres aonde? Aonde as pessoas não têm fé. Isso também está narrado nos evangelhos. Bom, então quando eles dizem sim, Senhor, nós cremos, nós acreditamos, Ele toca os olhos e os cegos passam a enxergar. E aí Jesus pede severamente que eles não contem a ninguém. Por quê? Porque Jesus não quer ser conhecido como um curandeiro simplesmente. Este é o chamado segredo messiânico. Ele é o Messias, é o Salvador da humanidade. A libertação que ele vai realizar é muito maior do que a libertação física da cegueira, a libertação física daquele que era paralítico, a libertação física da hemorroísa. Isso são sinais que acompanham a presença do Messias. Mas a libertação que Jesus realiza para nós, a cegueira da qual ele nos liberta, é muito mais ampla. É a salvação para a eternidade. É a cegueira espiritual que ele tira, então, de nossos males, com a força de sua graça. E é isso que nós devemos buscar em Jesus, a salvação. Estarmos com Deus, buscar a Deus, querer estar com Deus. E nós nos encontramos com Deus na casa, isto é, na igreja, nos alimentando da Eucaristia. Não podemos deixar de nos alimentar da Eucaristia. Nesses tempos de pandemia, a comunhão espiritual tem sido muito importante, mas agora também que começamos a retomar, no início a gente via uma procura maior, mas agora as pessoas parecem que, agora eu posso rezar de casa, Mas sim, pode rezar de casa, mas não pode esquecer-se de buscar a Deus. Porque na sua casa você faz sua oração pessoal, faz as suas devoções, mas você não consegue comungar o corpo eucarístico de Cristo, pão para a vida eterna. Na sua casa você consegue confessar a Deus: meu Deus, eu errei, faz o seu ato penitencial. Nós, padres, sempre que rezamos as completas, tem lá a introdução, o hino, e tem um intervalozinho ali entre a introdução e o hino, para que nós façamos o quê? O nosso exame de consciência. Então faz o exame de consciência, acusa a Deus ali os seus pecados, mas ali eu não posso absolver a mim mesmo, ninguém pode absolver-se a si mesmo. Se não tem outro padre ali, então não há absolvição sacramental, mas nós nos confessamos a Deus. Mas é justamente isto. Você pode fazer o seu exame de consciência em casa, mas você não tem a absolvição dos pecados. Então, nós precisamos da igreja e precisamos dos sacramentos da igreja. Precisamos sempre nos encontrar com Jesus na casa, na igreja, ter fé, suplicar, tende piedade de nós e crer. Sim, Senhor, eu creio que Tu podes me curar, me libertar, me salvar, mudar a minha vida. Deus abençoe a todos.